Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Inkmas e esse é o canal Futebol em Dia. E hoje, no primeiro vídeo do canal, eu vou falar sobre a rodada 24 do Brasileirão, que teve jogos no dia 20, no sábado, né, dia 20 de setembro, e no domingo, dia 21 de setembro, fechou? Então, para saber tudo o que aconteceu com o seu time nessa rodada, assista o vídeo até o final aqui e ajuda a gente também a poder alavancar esse canal, certo? Deixa seu like, deixa seu comentário, né? Se aparecer para você também a opção hypar, hypa meu vídeo, que assim ele vai ser recomendado para mais pessoas e ajuda a gente a trazer muito mais conteúdo para vocês, um conteúdo cada vez melhor também, certo? E sem mais enrolações, bora pro vídeo, né? Bora pra rodada. A rodada começou no Barradão, o Vitória recebeu o Fluminense, cara. E que terminaram o jogo com 10 cada time, né? Porque cada um dos dois tomou um cartão, tomou um cartão vermelho, né? O Dudu do lado do Vitória e o Igor Rabelo do lado do Fluminense, ambos no primeiro tempo, né? E aí o jogo ficou 1 a 0 para o Fluminense, porque aos 37 minutos de jogo o Hércules marcou um golaço, cara. Nossa, uma chapada bonita ali no ângulo, não teve o que fazer, o goleiro nem viu, não conseguiu chegar na bola, né? E por mais que o Vitória pressionou mais, o Vitória teve mais chances, teve menos posse de bola, mas teve mais chances, teve mais finalizações, pressionou bem mais também, não conseguiu reverter o placar e o final acabou 1 a 0 para o Fluminense mesmo, no Barradão, certo? O Vitória em 17º lugar, na zona do rebaixamento, né? Na zona da degola, tentando uma vitória para poder escapar dali, para poder se distanciar dali, mas não conseguiu não. O Fluminense ali em 8º, meio de tabela, brigando para entrar na faixa da Libertadores. Mas me diz aí, e você? O que você achou desse jogo? Aí vamos para o segundo jogo do sábado, que foi o Ceará que recebeu o Bahia, no Castelão. E o jogo que teve o 1 a 0, o jogo ficou 1 a 1, quer dizer, ficou em 1 a 1. O primeiro gol foi do Ceará, o Lourenço fez nos acréscimos do primeiro tempo. Ele bateu o pênalti, o goleiro defendeu e no rebote ele conseguiu cabecear a bola para o gol e meteu a caixa, né? E aí, aos 56 minutos de jogo, mais conhecidos como 11 do segundo tempo, o William José empatou para o Bahia. E cara, foi um jogo muito frenético, um jogo muito bom, entretenimento puro, muito bom mesmo. É um jogo bem... O Bahia teve bem mais posse de bola, apesar das finalizações serem equilibradas ali, e apesar da pressão do jogo ser bem frenético, né, não saiu do 1 a 1, ficou por isso mesmo. O Ceará está em 11º lugar, e já o Bahia está em 6º lugar, brigando ali também pela faixa da Libertadores. E agora vamos para o terceiro jogo do sábado, que foi o Botafogo recebeu o Atlético Mineiro. E cara, o Botafogo teve um expulso, né? O Cris Ramos, por conduta violenta, deu um chega para lá no jogador do Atlético Mineiro no primeiro tempo, nos acréscimos, e teve um expulso, jogou o segundo tempo com um a menos, né? Mas mesmo assim, e por mais que o Atlético Mineiro pressionou bastante, teve mais chances, o Renier jogou bem também, criou muito, só que não conseguiu reverter o placar, teve mais posse de bola, não conseguiu reverter o placar, e no final, o Santiago Rodrigues, né, aos 48 minutos, mais conhecido como 3 do segundo tempo, marcou um golaço de cabeça pro lado do Botafogo, e ficou por isso mesmo, Botafogo 1 a 0. Botafogo que está na 5ª posição, ali na faixa da Libertadores, zona de Libertadores, já o Atlético Mineiro na 15ª posição, já brigando para sair ali, para se afastar, né, da zona da degola ali. Tá difícil para o Atlético Mineiro, uma crise também, política enorme. E o quarto jogo do sábado foi o Palmeiras que recebeu o Fortaleza no Allianz Parque. Cara, o Palmeiras, passou o carro. O Abel conseguiu encaixar o time de uma forma inacreditável. Não inacreditável não, porque ele já fez isso outras vezes, né? Ele faz um ótimo trabalho aqui no Palmeiras. E, cara, ele encaixou o time de novo. O que todo mundo chamava de pardal aí já tá calando a boca de todo mundo, principalmente da torcida do Palmeiras, né? E começou pressionando e logo com o Facundo Torres cortou para o meio e já foi derrubado, né, dentro da área no começo do jogo. Aos 10 minutos de jogo, o Rafael Veiga fez o primeiro gol, né, 1 a 0 de pênalti. E aí, aos 23 minutos de jogo, o Lucas Crispim empatou o jogo pro lado do Fortaleza, né? No bate-rebate ali na área, ali, uma bola sobrada ali, ele conseguiu empurrar pro gol e empatou o jogo pro Fortaleza. Só que aí aos 57 minutos de jogo, mais conhecidos como 12 do segundo tempo, o Ramon Sousa desempatou o jogo, né? Fez o 2 a 1. E aos 70 minutos de jogo começaram a fazer as substituições.
Aí começou a entrar a cavalaria, né? Os titulares. E aos 75 entrou o Andreas Pereira, né? Que marcou 2 golaços de fora da área, cara. Ele que já no meio da semana, no jogo da Libertadores contra o River Plate, tinha dado as 2 assistências para os 2 gols. Agora marcou os 2 gols, né? Ele mesmo. De fora da área, 2 golaços. Bonito pra caramba. E ele, pra mim, ele é qualidade. Ele merece seleção. E é consequência, cara. Eu acho que vai voltar pra seleção logo, logo. Mas me diz aí, o Palmeiras em terceiro, né? Encostou ali no líder Flamengo. O Palmeiras jogou com o time reservado também. Começou o time porque o foco total é na Libertadores, né? E já o Fortaleza em 19º lugar. Já tá na vice-lanterna, né? A zona do rebaixamento. E tá brigando pra conseguir se livrar disso, cara. Mas tá difícil pro Fortaleza, hein? Esse ano tá complicado pra eles. Mas me diz aí, e você? O que você achou desse jogo? E aí o primeiro jogo do domingo, às 16 horas da tarde, foi o jogo do Mirassol, que recebeu o Juventude no José Maria Campos Maia. Cara, o Mirassol, o técnico Rafael Guanais faz um trabalho incrível. Guanais faz um trabalho incrível no Mirassol. O time que está disputando a primeira divisão pela primeira vez na história, que em teoria briga para não cair, né? Tá ali beliscando uma vaguinha na Libertadores. 4º lugar ali, ó. Tá de boa, tá confortável ali. E, cara, uma Libertadores, uma campanha heróica, um futebol maravilhoso. O elenco deles encaixou de uma forma incrível, né? E ganhou controlado, 2-0 no Juventude, né? Gol do Reinaldo aos 34 minutos. E o golaço do Christian Renato nos acréscimos, né? Do primeiro tempo também. E, cara, foi controlado o jogo, foi de boinha. O Mirassol não precisou fazer muito para ganhar no Juventude e deixar o Juventude afundado lá mesmo, na zona do rebaixamento. O Mirassol que está em quarto, né? O Juventude em 18º. E tá difícil para o Juventude, viu? E agora para os 3 jogos das 17h30 do domingo, né? Que foi o Clássico dos Milhões no Maracanã. O Flamengo recebeu o Vasco e começou pressionando, né? Só que clássico é clássico, cara. Clássico nivela muito o jogo, iguala muito as coisas. Clássico é muito obrigado, clássico é muito bom por isso. Não tem time favorito em clássico, na minha opinião. E aí o Carrascal, o Flamengo começou pressionando, o Carrascal marcou um gol com 10 minutos de jogo, o primeiro gol, certo? Aí o Ryan empatou com um golaço de cabeça também, um gol bonito, aos 29 minutos de jogo. E ficou por isso mesmo. Por mais que o Flamengo tenha sido superior, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, criou mais chances, foi mais superior, só que não conseguiu converter isso em gol, né? Não conseguiu achar mais gol e ficou 1-1 mesmo no Clássico dos Milhões, né? O Flamengo que está na liderança, né? Que agora, com esse empate, esse tropeço, deixou o Palmeiras e o Cruzeiro encostar um pouco. Só que o Palmeiras e o Cruzeiro, né? Só que pro Cruzeiro eles têm um jogo a menos, né? O Flamengo. Só que o Palmeiras ele tem 2 jogos a menos, né? Então ele tem um jogo a menos que o Flamengo ainda. E a briga tá boa pela liderança ali, viu? Mas me diz você, o que você achou desse jogo? E agora vamos ao segundo jogo, né, das 17h30, que foi o Grenal. O Internacional recebeu o Grêmio no Beira-Rio e foi um jogo maravilhoso. Esse foi o clássico raiz. Teve treta, teve muitos gols, teve muitas jogadas, teve muita coisa, cara, muitas histórias, um roteiro maravilhoso, cara, sinceramente. O Alan Patrick abriu o placar aos 21 minutos de jogo, né, com um pênalti, que pra mim não foi. Aquele pênalti foi bem vetado e é incrível o VAR olhar aquilo e não anular esse gol, né? Esse pênalti, quer dizer. Mas enfim, deixa eu bater. E o Grêmio empatou aos 29 com o Carlos Vinícius. Só que aí, nos acréscimos do primeiro tempo, o Alan Patrick, o Internacional teve outro pênalti, né? Que o Alan Patrick bateu e converteu também. Só que nos acréscimos do primeiro tempo também, ainda, o André Henrique foi lá e marcou o gol de empate, cara. Empatou em 2-2. E aos 62 minutos de jogo, mais conhecidos como 17 do segundo tempo, o Alisson pegou uma arrancada, né, um contra-ataque, uma arrancada sozinho, foi levando, chegou na área, cortou pro meio lá e bateu, conseguiu marcar o terceiro gol, né, pro Grêmio. Grêmio 3-2. E o Internacional ainda teve um pênalti no final do jogo que eles não conseguiram converter, né? O Alan Patrick chutou na trave e o Borré, no rebote, ele chutou a bola para fora. E, cara, um jogo muito bom, um clássico muito bom mesmo, muito equilibrado, né? Em finalizações nem tanto, o Internacional teve bem mais finalizações, mas terminou, mas no fundo, no final, o Grêmio terminou vencedor, né? 3-2.
Mas me diz aí, o que você achou desse jogo? E agora vamos para o... aí vem o Coringão, meu Deus. O Sport recebeu o Corinthians na Ilha do Retiro e, pelo amor de Deus, cara, o Corinthians, nossa, é inimigo do bom futebol às vezes. Pelo amor de Deus, cara. Não poderia perder, era um jogo para... Ninguém pode perder pro Sport, né? O Sport só tinha uma vitória no campeonato, em cima do Grêmio, na casa do Grêmio. E o Corinthians foi lá e conseguiu dar essa honra para eles, né? Dar a segunda vitória para eles lá. Pelo amor de Deus, teve 2 gols anulados no primeiro tempo, e nem assim para o Corinthians acordar. Não levou perigo nenhum, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, só que não levou tanto perigo assim pro gol do Sport. E o máximo foi 2 finalizações do Bidon, que foi uma de fora da área, um chute que ele chutou na trave, ia ser um golaço, e o outro que ele chutou e passou raspando a trave. Mas de resto, nada, do Corinthians, pelo amor de Deus, perdeu pro Sport. O lanterna do campeonato, mano, pelo amor de Deus. O Corinthians em 10º lugar, né? E o Sport em 20º lugar, né? Lanterna do campeonato. E aconteceu isso. Aí, agora, pra encerrar a rodada, teve os jogos da 8h30, da 20h30, né? No domingo, que foi o Cruzeiro recebeu o Bragantino no Mineirão, né? E ganhou por 2x1, o Cruzeiro vice-líder, encostou ali no Flamengo, só que tem um jogo a mais, né, do que o Flamengo. E o Red Bull Bragantino em 9º lugar, né? O Red Bull Bragantino acabou o gás, começou o campeonato jogando muito, destruindo entre o top lá, e agora decaiu no nível, tá decaindo, né? Vertiginosamente. E cara, o jogo foi controlado pro Cruzeiro. O Cruzeiro, primeiro, o John abriu o placar, né, pro RB Bragantino, um golaço de fora da área, cara, uma pancada seca ali no ângulo, não teve o que fazer pro goleiro, o Cássio, né, não tinha o que fazer. E só que nesse jogo, no primeiro tempo, só valia golaço, né. Aí o Lucas Silva retribuiu, empatou pro Cruzeiro, né, com um outro golaço de fora da área no ângulo também lindíssimo, bonito pra caramba. E o Cruzeiro controlou o jogo, né. Aí, aos 76 minutos de jogo, o Kaique, ele desempatou o jogo, né, fez o gol da virada pro Cruzeiro e manteve esse assim pro final do jogo. Uma vitória importantíssima pro Cruzeiro, que encosta mais lá na liderança, né, do Flamengo e deixa a coisa mais emocionante ali, né. Apesar do Flamengo ter um jogo a menos, o Palmeiras ter 2 jogos a menos também, a briga fica bem disputada ali, né. Tá pau a pau, o negócio tá bem complicado. O Palmeiras e o Cruzeiro chegou, né, o Flamengo que já estava meio isolado até. Agora vamos lá ao último jogo da rodada, que foi o Sansão. O Santos, 14º lugar, enfrentou o São Paulo, 7º lugar, né? Na Vila Belmiro, sem o Neymar, o Santos, né? E o São Paulo também com o time reservaço, foco total na Libertadores, no jogo de volta da Libertadores. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por 2x0 para a LDU e agora vai tentar reverter o placar em casa, né? No Morumbi, quinta-feira. E, cara, o foco total nesse jogo, tanto é que o Santos controlou, cara. O Santos do Vojvoda tá se reorganizando, tá um time bonzinho até. Criou bastante chances também, teve bastante finalizações e venceu o jogo, cara. Conseguiu vencer. Deu mais prioridade pra isso do que o São Paulo, né? O São Paulo com o time reserva. E dava pra ver na cara que o foco total é realmente o jogo de volta da Libertadores, cara. Esse jogo aí eles estavam só existindo, né? Entre aspas. Fechou? Mas é isso aí, foi uma rodada muito emocionante, com vários jogos bons, com muitos clássicos, muitos jogos bons também, e muitos golaços, cara. E é isso, deixa aí seu like, deixa seu comentário, né? Deixa a sua sugestão, me ajuda aí, cara. Hype o vídeo também, se você puder, certo? Me dê sugestões aí de vídeos também, para ajudar a trazer bem mais conteúdos para vocês. Porque, por exemplo, agora na sexta-feira eu já vou lançar o vídeo da Libertadores, né? Das quartas de final da Libertadores. Que dos 4 jogos eu assisti 3, eu assisti o jogo do Flamengo e Estudiantes, assisti o jogo do LDU e São Paulo e assisti o jogo do River Plate e Palmeiras, certo? E vou assistir os mesmos 3 essa semana e vou fazer uma cobertura mais completa, né? Mais detalhada do meu panorama, né? Das quartas de final da Libertadores. Para quem passa, as classificações, como foram os jogos, né? Me ajuda aí. Eu agradeço de coração, viu? Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.